Santo Agostinho, Confissões. 142 Livro V em Roma e em Milão. Primeiras desilusões do maniqueísmo. Em Roma. Em Milão. Abandono da doutrina de Maniqueu. Underline, 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 01 Lábios em prece recebei o sacrifício 180 das confissões, por ministério da minha língua 181, por vós formada e que impelistes a confessar o vosso nome 182. Curai todos os meus ossos e que ele se ele. Amém. Senhor, quem é semelhante a vós? 183. Aquele que se dirige a vós de coisa nenhuma que nele se realize vos informa, porque nem o coração fecha se esconde ao vosso olhar, nem a dureza humana repe e lê a vossa mão. Pelo contrário, aquela, amolecei-a quando quiserdes ou com a misericórdia ou com o castigo. Não há ninguém que se furte ao vosso calor. 180 Confronte com Salmo 50, 21. Aceitareis os sacrifícios prescritos. 181 Confronte com Provérbios 18, 21. Morte e vida estão à mercê da língua, os que a amam comerão dos seus frutos. 182 Confronte com Salmo 53, 8. Confessarei vosso nome, Senhor, porque é bom. 183 Salmo 34, 10. 184 Salmo 18, 7. Nas confissões há cerca de 500 referências ao livro dos Salmos, que Santo Agostinho sabia de memória. N. do T. Santo Agostinho, Confissões. 143 Que a minha alma vos louve 185 Para que vos ame, que confesse as vossas misericórdias 186 Para que vos louve. Toda a criação entoa continuamente as vossas glórias. Todo espírito vos louva 187, pelos seus próprios lábios e erguidos para vós. Os animais e os seres do reino mineral louvam-vos pela boca daqueles que os consideram. Assim, a nossa alma se levanta da lassidão até vós, apoiando-se nas vossas criaturas e se atira para a vós, que maravilhosamente as criastes 188. Aí encontrará o rejuvenescimento e a verdadeira força. Underline, 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 underline 02 Não se foge da vista de Deus que os revoltados e os maus fujam e escapem. Vós os vedes e distinguis as suas sombras. Convivem com teus os seres belos e eles são feios. Que prejuízo vos calçaram? Em que ponto desonram o vosso império? Que 185 Salmos 118, 175, viva a minha alma para vos louvar, e 145, 2, louvarei o Senhor por toda a vida. 186 Confronte com Salmo 106, 8, 15, 21 e 31. Agradeçam a Javé por sua bondade e por suas grandes obras em favor da humanidade. 187 Salmo 150, 6. 188 Confronte com Salmos 71, 18. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que, só Ele, faz maravilhas. E 135, 3 e 4. Louvai o Senhor dos Senhores, porque só Ele operou maravilhosos prodígios. Santo Agostinho, Confissões. 144 Permanece íntegro e justo, desde os céus ao profundo dos abismos. Para onde fugiram, quando fugiam do vosso rosto? Ou em que lugar os não encontrais? Fugiram para não verem a vós, que o estáis vendo. Mas, obcecados, depararam convosco, porque não abandonais nada do que criastes. Injustamente vos deram e justamente são castigados. Subtraindo-se a vossa benignidade encontraram a vossa justiça e caíram sob a vossa severidade. Naturalmente ignoram que estáis em toda parte e que nenhum lugar vos circunscreve e que só vós estáis na presença dos que divagam longe de vós. Que se convertam e que vos procurem, porque, da mesma forma como deixaram o Criador, vós abandonais a criatura. Convertam-se e procurem-vos, já que estáis no seu coração, no coração dos que vos confessam, dos que se lançam em vós e choram no vosso seio, depois de percorrerem os caminhos da perdição. Carinhosamente lhes enxugais as lágrimas e tanto mais gozam com os prantos quanto mais choram, porque não são as pessoas, nem é a carne e o sangue, mas sois vós, seu Criador, que os robusteceis e consolais. Santo Agostinho, Confissões.
145 Onde estava quando vos procurava? Vós estáveis diante de mim. Porém, eu me apartava de mim e, se nem sequer encontrava a mim mesmo, muito menos a vós. Underline, 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 underline 03 Inconsistência do maniqueísmo falarei, na presença do meu Deus, do ano 29º da minha idade. Já tinha vindo para Cartago o bispo dos maniqueístas, chamado Fausto, grande armadilha do demônio 189, pois seduzia muitos por meio da sua melíflua eloquência. Não obstante ser esta por mim aplaudida, sabia, contudo, discerni-la das verdades que desejava aprender. Não reparava no vaso do discurso em que me asmínea se trava, mas sim no alimento de ciência que o Fausto, tão conceituado entre eles, me apresentava como manjar. Tinha chegado até mim a fama de que era eruditiacíssimo nas ciências mais prestigiosas, e, sobretudo, conhecedor das artes liberais. 189 1 Timóteo 3, 7. Santo Agostinho, Confissões. 146 Como eu tinha lido muitos filósofos e conservava na memória as suas teorias, comparava algumas delas com as longas fábulas dos maniqueístas. As doutrinas dos filósofos me pareciam mais prováveis, porque eles possuem luz suficiente para poder perscrutar a ordem do mundo, ainda que de modo algum encontraram aquele que é seu Senhor 190. Excelso é o Senhor, mas olhos pequeninos, e N quanto seu olhar perscruta os soberbos 191 e deles não vos aproximareis, a menos que tenham os corações contritos 192. Não sois encontrado pelos soberbos, ainda que numerem com hábil perícia as estrelas e as areias, ainda que meçam as regiões siderais e investiguem o curso dos astros. Procuram estes segredos com a razão e com o engenho que lhes concedestes. Descobriram muitas coisas e vaticinaram muitos anos antes os eclipses do Sol e da Lua, o dia, a hora e o lugar em que haviam de suceder, sem se enganarem nos cálculos. Os seus vaticínios se realizam. Escreveram normas que eles descobriram e que ainda hoje se leem. Por elas determinaram em que ano, em 190 Sabedoria 13 horas e 9. 191 Salmo 137, 6. 192 Salmo 33, 19. Santo Agostinho, Confissões. 147 Que mês do ano, em que dia do mês, em que hora do dia e em que parte da sua luz a lua ou o sol hão de se eclipsar, acontecendo tudo exatamente como está predito. As pessoas, que ignoram estes segredos, admiram tais maravilhas e ficam estupefatas. Os eruditos exultam e se ensoberbecem. Estes, que por ímpio orgulho se afastam e se eclipsam com a vossa luz, preveem o eclipse futuro do Sol, mas não veem o seu, no tempo presente. Não buscam religiosamente de onde lhes veio o talento com que investigam essas coisas. Achando que vós as criastes, não se vos entregam, para que conserveis o que fizestes e para que matem neles mesmos o que eles se fizeram. Que eles sacrifiquem-vos os pensamentos altivos, como se molam as aves, as curiosidades, como peixes do mar 193, com os quais passeiam pelos caminhos secretos do abismo e as luxúrias, como animais do campo, para que vós, ó fogo devorador, consumais as suas preocupações já mortas, robustecendo-vos para a vida imortal. Mas não conheceram o caminho 194, o vosso verbo, por meio de quem fizestes as coisas que se numeram em 193 Salmo 8, 9. 194 João 14, 6. Santo Agostinho, Confissões. 148 Esses mesmos que as numeram, os sentidos com que percebem o que numeram e a mente, graças a qual eles as numeram. Só a vossa sabedoria é inumerável 195. O próprio Unigênito se tornou para nós sabedoria, justiça e santificação 196. Foi considerado como um de nós e como tal pagou tributo a César 197. Não conheceram este caminho por onde, descendo de si mesmos ao Salvador, podiam subir por ele até ele. Não conheceram este caminho e se julgam tão altos e tão cintilantes como as estrelas. Mas eis que ruíram em terra e se lhes obscureceu o coração insensato. Dizem muitas verdades acerca das criaturas e não buscam piedosamente a verdade, o artífice da criação. Por conseguinte,
não o encontram, ou, se o encontram, conhecendo a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe dão graças. Extraviam-se em seus vãos pensamentos 198. 195 Salmo 146, 5. 196 1 Coríntios 1, 30. 197 Confronte com Mateus 22, 21. 198 1 Coríntios 1, 22. Santo Agostinho, Confissões. 149 Dizem-se sábios e atribuem, a eles próprios, o que é vosso. Por isto, desejam, com tão perversa cegueira, atribuir-vos também as suas falsidades, isto é, imputar-vos as suas mentiras, a vós, que sois a verdade, e mudar a majestade do Deus incorruptível em representações e figuras humanas corruptíveis, de aves, quadrúpedes e répteis. Convertem a vossa verdade em mentira, vêm erram e servem antes a criatura em vez do Criador 199. Conservara, porém, destes filósofos, muitas opiniões verdadeiras, cuja explicação se me oferecia por meio da matemática, da ordem dos tempos e testemunhos palpáveis das estrelas. Conferia tudo com as declarações de Manes 200, que, acerca destes assuntos, delirando, escreveu muitas obras. Não me davia a ele a razão dos solstícios e dos equinócios, nem dos eclipses das estrelas, nem de coisa alguma que aprenderá nos livros profanos. Ali era obrigado a acreditar em coisas totalmente diversas, além de não concordarem com as noções que eu, por cálculos matemáticos e pelos próprios olhos, averiguara. Underline, 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 199 Romanos 1, 21, 25. 200 Também conhecido pelo nome de Maniqueu ou Mani. N. do T. Santo Agostinho, Confissões. 150-04 Feliz quem conhece a Deus. Senhor, Deus da verdade, porventura, quem conhece estas coisas já vos agrada. Infeliz daquele que as seu conhece, mas desconhece a vós. Feliz o que vos conhece, ainda que as ignore. O que conhece a vós e aquelas coisas não é mais bem-aventurado por causa delas, mas unicamente por causa de vós, se, conhecendo-as, vos glorifica como a Deus, vos rende graças e não se extraviam em seus vãos pensamentos 201. A pessoa que, reconhecendo estar na posse de uma árvore, vos dá graças pelo uso dela, ainda que ignore quantos covados tenha de altura e qual a largura da sua copa, não é melhor que aquele que, medindo-a e enumerando-lhe todos os ramos, não só a não possui, mas nem sequer reconhece e ama o que a criou? O mesmo se diga da pessoa fiel a quem pertence todo o mundo com suas riquezas 202 e que tudo possui seu como se nada tivesse 203, se está unido a vós, a quem tudo 201 Romanos 1, 21. 202 Provérbios 17, 6. Septuaginta. 203 2 Coríntios 6, 10. Santo Agostinho, Confissões. 151 Serve. Ainda que ele desconheça a trajetória das estrelas da Ursa Menor, seria loucura duvidar se é ou não superior ao que despreza vós, que tudo ordenastes com o mero peso e medida 204, embora o desprezador meça os espaços do céu, conte as estrelas e pese os elementos. Underline, 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 underline 05 Sabe ignorante mais, quem pediu a esse Manes que escreve-se sobre estes assuntos, de cujo conhecimento se pode prescindir na aprendizagem da piedade? Vós dissestes ao homem, a piedade é sabedoria 205. Podia Manes ignorar a piedade, ainda que fosse profundamente instruído nestas questões. Mas, já que desavergonhadamente ousou ensiná-las sem as conhecer, de modo algum poderia alcançar a piedade. É vaidade mundana pavonear-nos com esses conhecimentos, porém é sinal de piedade o confessar-vos. Afastando-se desta regra, falou Manes tanto sobre isto que os verdadeiramente sábios se convenceram da sua igual 204 Sabedoria 11, 20. 205 Jó 18, 28. Santo Agostinho, Confissões. 152 Rância. Donde claramente se pode deduzir qual fosse a sua competência em matérias mais obscuras.
Não queria ser estimado mediocremente. Por isto, tentou provar que o Espírito que consola e enriquece os vossos fiéis habita-vos pessoalmente dentro dele, com toda a plenitude do seu poder. Foi surpreendido a falar erroneamente sobre o céu, os astros e os movimentos do Sol e da Lua. E, ainda que estes erros não se relacionem com assuntos religiosos, contudo, obviamente transparece ser sacrílega sua sadia, porque não só ensinava o que lhe era desconhecido, mas também proferia mentiras, com tão insensato orgulho, que não hesitava em atribuí-las a uma pessoa divina. Quando ouço que algum dos meus irmãos em Cristo ignora estes problemas e confunde umas coisas com outras, suporto com paciência a sua opinião. Ainda que ele não saiba a posição e a natureza das criaturas corpóreas, não vejo que isso lhe seja prejudicial, contanto que não creia em coisas indignas de vós, Senhor e criado RDTUDU. Todavia, ser-lhe-á funesto, se julga que isso pertence à essência doutrinal da religião e se ousar defender pertinazmente o que não conhece. Santo Agostinho, Confissões 153. Mas ainda esta fraqueza suporta a caridade eterna no berço da fé, até que o novo ser se transforme em adulto feito 206 e qualquer sopro de doutrina 207, não poesse sagitá-lo. Com respeito a Manes, quem não julgaria digna de ser detestada com horror a sua arrematada loucura, se fosse convencido da sua falsidade aquele que teve a ousadia de se fazer doutor, mestre, GUIA e chefe dos convertidos a essas doutrinas, a ponto de eles se persuadirem de que não seguiam a qualquer pessoa, mas ao Espírito Santo? Ainda, porém, não me tinha certificado se pode ou não explicar, segundo a sua doutrina, as mudanças do crescimento e a diminuição dos dias e das noites, a alternância do dia e da noite e os eclipses dos astros e outros fenômenos da natureza que eu conhecia pelas minhas leituras. Suposto que se pudessem explicar, seria ainda incerto para mim se esses fenômenos se realizavam assim ou não. Mas antepunha a autoridade de Manes à minha fé, porque eu tinha na conta de santo. Underline, 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 underline 206 Efésios 4, 13. 207 Efésios 4, 14. Santo Agostinho, Confissões 154,06 Eloquência de Fausto. Durante cerca de 9 anos em que o meu pensamento errante escutava a doutrina maniqueísta, ansiosamente esperava a vinha de Fausto. Se, por acaso, encontrava alguns dos sequazes de Manes, sentiam-se embaraçados com as minhas objeções acerca daqueles problemas. Mas asseguravam-me que, quando viesse Fausto, facilmente me resolveria numa simples conversa todas estas dificuldades e ainda outras mais intrincadas que lhe propusesse. Logo que ele chegou, notei que era homem amável, aliciante na conversa e que expunha de um modo mais agradável os mesmos assuntos que os outros maniqueístas costumam tratar. Mas, como é que esse copeiro tão elegante, que me servia em copos preciosos, podia me matar a sede? Já estava saciado de ouvir semelhantes teorias. Nem estas me pareciam melhores pelo fato de serem propostas em linguagem mais cuidada, nem a eloquência fazia com que eu as tivesse como verdadeiras, nem o considerava como sábio por ser de rosto esbelto e palavreado colorido. Aqueles que mo tinham elogiado não eram bons, aprecia Santo Agostinho, Confissões 155 Dores, pois o tinham como prudente sábio pelo fato de deleitá-los com a sua eloquência. Conheci outra espécie de pessoas que tinham a verdade como suspeita e não se lhe queriam render, se lhes fosse proposta em estilo copioso e elegante. Vós, porém, meu Deus, já me tinhais ensinado de modos admiráveis e ocultos. Creio o que vós me ensinastes, porque a verdade só vós sois o mestre da verdade em qualquer parte e de qualquer lugar que ela brilhe. Já tinha aprendido de vós que não devemos ter qualquer coisa como verdadeira pelo fato de ser dita eloquentemente, nem como falsa, por ser expressa em linguagem rude. Pelo contrário, não a devemos julgar verdadeira por ser enunciada de um modo inculto, nem falsa por ser proposta em estilo elegante. A sabedoria e a ignorância são como os alimentos úteis ou nocivos. Podem nos ser apresentados com palavras polidas ou com rudez adiforma, como os bons e maus alimentos nos podem ser servidos em pratos finos ou grosseiros.
A avidez com que durante tanto tempo esperei Fausto deleitava-se em fino ardor e sentimento com que ele discutia, nos termos apropriados e na facilidade com Santo Agostinho, Confissões. 156 que lhe ocorriam as palavras para adornar a frase. Gosta-a, pois, de ouvi-lo. Louvava-o e o engrandecia como muitos outros e ainda mais do que eles. Tinha pena de não me ser permitido, naquela reunião de ouvintes, propor-lhe dificuldades e compartilhar com ele os cuidados dos meus problemas, conferindo-o familiarmente, escutando e respondendo às suas palavras. Por isto, logo que se me ofereceu a oportunidade, comecei com meus amigos a entrevistá-lo, numa ocasião em que não nos era indecoroso discutir. Expus-lhe algumas dúvidas das que me preocupavam. Notei que, das artes liberais, apenas sabia gramática e, ainda esta, de modo nada extraordinário. Porque ele tinha lido alguns discursos de Cícero, pouquíssimos tratados de Sêneca, alguns trechos de poetas e os poucos livros da seita elegantemente escritos em latim, além disto, porque se exercitava cotidianamente na oratória. Tinha adquirido esta facilidade de falar, que o bom emprego do seu tun e certa graça natural tornavam mais agradável e sede o tora. Senhor e Deus meu, árbitro da minha consciência, não é, porventura, verdadeiro o que vos relato? Eis o meu coração e a minha memória diante de vós, que já então Santo Agostinho, Confissões. 157 me trazieis no segredo oculto da vossa providência. Já então punheis os meus pecados vergonhosos diante da minha face, para que os visse e detestasse. Underline, 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 underline 07 O desiludido logo que transpareceu com suficiente clareza a perícia de Fausto nestas ciências em que o julgava ignente, comecei a perder a esperança na sua capacidade para me esclarecer e desfazer as dificuldades que embaraçavam meu espírito. Poderia ele perfeitamente, com a ignorância daquelas questões, possuir a verdadeira piedade, contanto que não fosse maniqueísta. Os livros desta seita, na verdade, estão recheados de intermináveis fábulas, acerca do céu, dos astros, do sol e da lua. Já não esperava que me pudesse explicar argutamente aquelas teorias, como eu ardentemente desejava, comparando-as com os cálculos astronômicos, que eu em outras partes lera, a ver se era preferível a solução que os livros maniqueístas davam ou se, pelo menos, apresentavam igual explicação. Quando lhe propus essas dificuldades para serem discutidas, desculpou-se modestamente, Santo Agostinho, Confissões. 158 sem ousar tomar sobre si tal encargo. Reconhecer a sua ignorância no assunto e não se ruborizou por confessá-la. Não pertencia à classe dos paladores que eu muitas vezes suportava e que, se esforçando por me elucidar naqueles problemas, nada me diziam. Este homem tinha coração e, se não era reto para vós, era ao menos cauteloso para consigo mesmo. Não era inteiramente imperito na sua imperícia e, portanto, não quis ser enredado nestas disputas temerarias, donde não teria saída alguma nem retirada fácil. Por isto se tornou mais simpático aos meus olhos, porque a modéstia da alma que confessa sua incapacidade é mais bela que as coisas que eu desejava aprender. Com esta sua disposição de ânimo encontrava em todas as questões mais difíceis e sutis. Resfriado assim o ardor com que me aplicava as doutrinas dos maniqueístas, perdi a esperança ainda mais pelos seus restantes mestres, depois que este, tão célebre, se revelou incapaz de resolver os numerosos problemas que me embaraçavam. Comecei a tratar com ele por causa da paixão que o inflamava pela literatura, que eu, como retórico, já então ensinava aos jovens de Cartago. Lia com ele ou aquilo que Santo Agostinho, Confissões. 159 Ele desejava ouvir ou o que eu julgava conveniente ao seu espírito. Quanto ao mais, todo o esforço que determinadamente me impusera a fim de progredir nesta seita ruiu por completo logo que conheci aquele homem, mas não de tal forma que dos maniqueístas me separasse radicalmente. Com efeito, não encontrando outro caminho melhor que aquele por onde desesperadamente me lançara, resolvera contentar-me, todavia, com ele, até que brilhasse outra via de preferível escolha. Deste modo, aquele Fausto, que tinha sido para muitos outros um laço mortal 208,
começar involuntária e inconscientemente a afrouxar aquele com que eu fora capturado. As vossas mãos, meu Deus, ocultas nos segredos da vossa providência, não abandonavam minha alma. Noite e dia, minha mãe vos oferecia, por mim, em sacrifício, o sangue do seu coração transformado em lágrimas. Vós procedestes comigo de modo admirável. 209. Fostes vós, meu Deus, quem dispôs deste modo as coisas, pois o Senhor torna firmes os passos do ser humano. E 208 Salmo 17, 6. 209 Joel 2, 26. Santo Agostinho, Confissões. 160 Prova os seus caminhos. 210. Quem nos salvaria senão a vossa mão, restauradora da obra que fizestes? Underline, 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 underline 08 A caminho de Roma vós me impelistes a tomar a resolução de partir a Roma e de preferir lecionar aí o que ensinava em Cartago. Não deixarei de confessar o motivo desta minha determinação, pois que em tudo isso se devem reconhecer e celebrar os vossos profundíssimos segredos e a vossa misericórdia, sempre tão vizinha de nós. Portanto, se resolvi me dirigir a Roma, não foi porque meus amigos, que me aconselhavam essa viagem, me prometessem maiores lucros e maior dignidade, se bem que, naquele tempo, também estas razões moviam o meu espírito. O motivo principal e quase único assentava em ouvir dizer que os rapazes estudavam aí mais sossegadamente, refreados por mais regrada disciplina. Não invadiam desordenada e imprudentemente a escola de outro que não tinham como professor, nem eram admitidos. 210 Salmo 36, 23. Santo Agostinho, Confissões. 161 Sem sua licença. Em Cartago, pelo contrário, a liberdade dos estudantes é vergonhosa e destemperada. Precipitam-se cinicamente pelas escolas adentro e com atitude quase furiosa perturbam a ordem que o professor estabeleceu como necessária ao adiantamento dos alunos. Com uma insolência incrível, cometem 1000 impropérios que deviam ser punidos, se o costume os não patrocinasse. Isso, porém, apenas manifesta serem eles tanto mais infelizes quanto maior é a sem cerimônia com que praticam, como lícito, aquilo que a vossa lei eterna nunca permitirá. Julgam que o fazem sem castigo, mas são punidos pela sua mesma cegueira e sofrem males incomparavelmente maiores que os ocasionados aos outros. Portanto, esses costumes, de que eu não quis partilhar quando estudante, era obrigado a suportá-los de outrem, quando professor. Por este motivo, desejava ir para uma cidade na qual, segundo me asseguravam os informantes, nada acontecia de semelhante. Na realidade, porém, vós, minha esperança e minha herança na terra dos vivos 2:1, impelieis-me a mudar de lugar para a salvação da minha alma. Estendieis o aguilhão a Cartago, para dali me arrancardes e oferecieis, 211 Salmo 114, 6. Santo Agostinho, Confissões. 162 Me delícias em Roma, para me atrairdes. Propunhas-me estas seduções por meio das pessoas que amam esta vida de morte, das quais umas se entregavam a atos de loucura e outras me prometiam vaidades. Usáveis ocultamente da minha perversidade e da delas, para afirmar os meus para SSOS 212. De um lado, aqueles que perturbavam o meu sossego estavam cegos por uma raiva vergonhosa, do outro, os que me convidavam a mudar de residência saboreavam o que é terreno 213. Porém eu, que em Cartago detestava uma miséria verdadeira, apetecia em Roma, uma felicidade mentirosa. Só vós, meu Deus, conhecieis os motivos por que abandonava Cartago para me dirigir a Roma. Não os manifestáveis a mim nem a minha mãe, que chorou amargamente a minha partida e me seguiu até o mar. Se ela me agarrasse com violência para me fazer voltar ou para ir comigo, eu a enganei, fingindo não querer me separar de um amigo, até que, soprando o vento ele desse navegar. 212 Salmo 39, 3. 213 Filipenses 3, 19. Santo Agostinho, Confissões. 163 Assim me escapei, mentindo a minha mãe e que mãe. Mas vós me perdoastes misericordiosamente este pecado e eu,
todo cheio de execráveis imundícies, fui Sael e vou por vós das águas do mar até me conduzirdes às águas da vossa graça. Estas, me purificando, deviam secar os rios de lágrimas com que todos os dias, na vossa presença, os olhos da minha mãe, por minha causa, regavam a terra. Recusando ela voltar-se em mim, foi com grande dificuldade que a convencia que permanecesse, durante aquela noite, num lugar vizinho ao nosso navio e consagrado à memória de São Cipriano. Nessa mesma noite, parti ocultamente, enquanto ela ficou orando e derramando lágrimas. Que vos pedi a ela, meu Deus, com tantos prantos, senão que não me permitisseis fazer a viagem? Mas vós, por um desígnio mais profundo, ouvindo só o objeto principal dos seus desejos, não atendestes ao que ela então vos pedia, para realizar em mim a aspiração das suas contínuas preces. Soprou o vento, enfunou as velas e logo escapou à nossa vista a praia, onde, de manhã cedo, minha mãe, Santo Agostinho, Confissões. 164 louca de dor, enchia, com suas queixas e prantos, os vossos ouvidos, insensíveis àquelas lamentações. Arrebatáveis-me então com os meus apetites para lhes pôr destermo e castigáveis, com o justo flagelo da dor, as saudades demasiado sensíveis de minha mãe. Ela, segundo os costumes das mães e mais ainda que muitas outras, desejava-me sempre junto de si, desconhecendo as grandes alegrias que vós lhe iríeis causar com a minha ausência. Não o suspeitava e desfazia-se em lágrimas e lamentações. Esses tormentos denunciavam nela a errança de Eva, pois gerava com lágrimas o que com mais dera à luz 214. Enfim, depois de incriminar a minha perfídia e crueldade, dedicou-se novamente a orar por mim e entregou-se à vida habitual enquanto eu me dirigia a Roma. ______________________ 09 O flagelo da doença. Eis que em Roma sou acolhido pelo flagelo da doença. Já ia descer ao inferno, levando comigo todas as faltas 214. Confronte com Gênesis 3, 16. Santo Agostinho, Confissões. 165 que tinha cometido contra vós, contra mim e contra os outros. Eram elas numerosas e pesavam sobre a cadeia do pecado original, pelo qual, todos morremos em Adão 2:1-5. Ainda não tinhais me perdoado, pelos merecimentos de Cristo, nenhuma dessas culpas, nem ele tinha ainda apagado, com a sua cruz, as inimizades que eu, pelos meus pecados, contraíra convosco. Como poderia ele desfazê-las pela cruz, se eu julga haver a estar nela suspenso um fantasma sem realidade? Tão falsa, portanto, me parecia a morte da sua carne, quão verdadeira era a da minha alma e tão verdadeira era a morte da sua carne e quão falsa era a vida da minha alma, que disto não se persuadia. Entretanto, agravando-se a febre, eu estava a ponto de partir e de perecer. Para onde iria, se então morresse, senão para o fogo e tormentos proporcionados às minhas culpas, segundo vossas retas disposições? Minha mãe não estava informada destes acontecimentos, apesar de ausente, orava por mim. Mas vós, presente em toda parte, a ouvíeis onde ela estava. No lugar onde eu residia, compadecíeis-vos de mim, restituí-me 215 1 Coríntios 15, 22. Santo Agostinho, Confissões. 166 Dou-me a saúde do corpo, ainda que o meu coração sacrar e legamente perseverasse na loucura. Nem sequer num perigo tão eminente desejava o vosso batismo. Quando criança, era mais santo do que agora, porque então o solicitei da piedade de minha mãe, como já antes recordei e confessei. Crescerá em anos para minha desonra e, na minha loucura, mofava dos remédios da vossa medicina, que em tal estado, não me permitiu morrer 2 vezes. Se o coração de minha mãe fosse golpeado por esta ferida, nunca mais curaria. Não sou bastante eloquente para falar de quanto me apreciava, nem da sua solicitude, mas é cuidadosa em me gerar espiritualmente do que em me conceber quanto ao corpo. Por isto, não vejo como poderia fechar essa ferida se o punhal da minha morte transpassasse as entranhas do seu amor. Onde estariam essas orações, tão prolongadas, frequentes e nunca interrompidas? Em nenhuma parte, senão em vós. Santo Agostinho, Confissões.
167 Seria possível que vós, o Deus das misericórdias, desprezasseis o coração contrito e humilhado 216 de uma viúva casta e sóbria esmoler, obediente e obsequiadora dos vossos santos, que não deixava passar dia algum sem levar a sua oferenda ao vosso altar. 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde, sem exceção, se dirigia à vossa igreja, não para gastar o tempo em vãs conversações e tagarelices de velhas, mas sim para escutar vossas palavras e ser por vós ouvido em suas preces. E poderíeis vós desdenhar das lágrimas com que ela vos pedia, não o ouro e a prata ou qualquer outro bem de esse impresível e frágil, mas a salvação da alma do seu filho? Poderíeis vós desprezar e desamparar do vosso auxílio aquela a quem transforma cestes com vossos dons? De modo algum, Senhor. Pelo contrário, assistíeis, escutáveis suas petições e procedíeis segundo a ordem com que preordenáveis os acontecimentos. Longe de mim a ideia de suspeitar de que ainda haveis naquelas visões e respostas, das que eu já recordei umas e omiti outras. Guardava-as fielmente no seu coração e, sempre orando, vos apresentava como títulos dos vossos compromissos. Já que a vossa misericórdia 216 Salmo 50, 19. Santo Agostinho, Confissões. 168 Não tem fim 217. Condescendeis em tornar-vos, por vossas promessas, devedor daqueles a quem perdoastes todas as dívidas 218. Underline, 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 underline 10 Erros maniqueístas de Agostinho restabelecestes-me daquela doença e salvastes e então, pelo que respeita ao corpo, o filho de vossa serva 219, para terdes oportunidade de lhe conceder uma saúde em melhor e mais firme. Em Roma, também me juntava com aqueles saénitos, fingidos e embusteiros 220. Não convivia somente com os discípulos, em cujo número se contava o dono da casa onde eu adoecera e tivera convalescença, mas, sobretudo, mantinha relações com os que o ESCH amavam eleitos 221. Ainda então me parecia que não éramos nós que peicávamos, mas não sei que outra natureza, estabelecida 217 Salmo 117. 218 Confronte com Mateus 18, 32. 219 Salmo 115, 7. 220 refere-se aos maniqueístas. N.T. 221 constituíam os dirigentes da seita. N.T. Santo Agostinho, Confissões. 169 Em nós. A minha soberba se deleitava com não ter as responsabilidades da culpa. Quando procedia mal, não confessava a minha culpabilidade, para que me pudesses curar a alma, já que vos tinha ofendido, mas gostava de a desculpar e de acusar uma outra coisa que estava comigo e que não era eu. Na verdade, tudo aquilo era eu, se bem que a impiedade me tinha dividido contra mim mesmo. E este pecado tanto mais difícil de cura quanto eu menos pecador me julgava. E que execrando iniquidade, ó Deus Todo-Poderoso, preferir que fosseis derrotado em mim, para minha ruína, a ser vencido por vós, para minha salvação. Ainda nessa época não tinha exposto um guarda à minha boca e uma sentinela à porta de meus lábios, para meu coração não se inclinar às palavras perversas, buscando desculpas para meus pecados, como fazem as pessoas que praticam o mal 222. Por isto, mantinha ainda amizade com os eleitos deles. Mas, já sem esperança de poder alcançar a verdade por meio desta falsa doutrina, resolvera ir-me contenta N 222 Salmo 140, 3 e 4. Santo Agostinho, Confissões. 170 Do com ela, caso não encontrasse outra melhor. No tanto, a conservava com frouxidão e negligência. Ocorreu-me ao pensamento ter havido uns filósofos chamados acadêmicos, mais prudentes do que os outros, porque julgavam que de tudo se havia de duvidar e tentavam que nada de verdadeiro podia ser compreendido pelo ser humano. Ao meu espírito, que ainda não entendia tal doutrina, parecia que tinham raciocinado com esperteza, como vulgarmente se julgava. Não dissimulei em impugnar ao meu hospedeiro a sua demasiada crendice acerca das narrações fabulosas de que estavam cheios os livros de Manes.
Convivia com aquelas pessoas em mais estreita amizade do que com aquelas que não estavam infeccionadas com a heresia. Quanto a esta, já não a defendia com o entusiasmo de outrora. Mas as relações amigáveis com maniqueístas, pois grande número deles se ocultava em Roma, me tornavam bastante negligente em inquirir outra coisa. Principalmente, ó Deus do céu e da terra 223, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, perdi a esperança de poder encontrar, na vossa igreja, a verdade, de 223 Gênesis 24, 3. Santo Agostinho, Confissões. 171 que me tinham apartado. Parecia-me muito vergonhoso acreditar que tinhais uma figura de carne humana e que erais contornado pelos traços corporais dos nossos membros. Porém, o principal e quase único motivo do meu IRRO inevitável era, quando desejava pensar no meu Deus, não poder formar uma ideia dele, se não lhe atribuísse um corpo, visto parecer-me impossível que houvesse a ele alguma coisa que não fosse material daqui. Deduzia eu a existência de certa substância do mal que tinha sua massa feia e disforme, ou fosse grosseira como a que chamam terra ou tênue e sutil como o ar, a qual eu julgava ser o espírito maligno investindo a terra. E, porque a minha piedade, como quer que ela fosse, me obrigava a crer que a bondade de Deus não se ou nenhuma natureza má, estabelecia eu duas substâncias opostas entre elas e ambas infinitas, a do mal, mais diminuta e a do bem, mais extensa. Deste princípio pés e elencial provinham as restantes blasfêmias. Com efeito, quando o meu espírito se esforçava por voltar à fé católica, se sentia repelido, porque a opinião que formava da fé católica não era exata. Parecia-me mais piedoso, ó meu Deus, a quem confessam por mim voesse Santo Agostinho, Confissões. 172 SAS Misericórdias, parecia-me mais piedoso crer-vos infinito e limitado apenas, sob este aspecto, pela substância do mal, do que julgar-vos limitado de todos os lados segundo a forma do corpo humano. Parecia-me mais justo crer que não tivesseis criado nenhum mal do que acreditar que proviesse de vós a sua natureza tal qual eu a imaginava. Com efeito, o mal aparecia à minha ignorância não só como substância, mas como substância corpórea, já que a minha mente não podia formular a ideia senão de um corpo sutil, difundido pelo espaço. Também supunha que o nosso Salvador e vosso unigênito enviado para nos salvar proviesse dessa lucidíssima substância do vosso corpo. Deste modo, em nada acreditava, referente a ele, a não ser no que a minha louca imaginação sugeria. Julgava que tal natureza não podia nascer da Maria Virgem, sem se unir à carne. Supunha então que se manchava, porque não via a possibilidade de ela se unir sem se corromper. Tinha receio, por isto, de que ele tivesse nascido da carne, para não ser obrigado a crê-lo por ela maculado. Agora talvez os vossos fiéis riam suave e benevolamente Santo Agostinho, Confissões. 173 de mim, se lerem estas confissões 224. Contudo, era este o meu estado. Underline, 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 underline 11 evasiva do S maniqueístas. Além disto, não estava convencido de que se pudesse se defender o que na vossa escritura os maniqueístas eticavam. Mas, uma vez ou outra, desejava conferir cada um destes pontos com alguma pessoa muito erudita nos seus livros, para lhe sondar a opinião. Já tinham começado a me mover em Cartago, os discursos de certo Eupídio 225, que falava na presença dos maniqueístas e debatia contra eles, propondo passagens da Sagrada Escritura que eu não podia facilmente resistir. A resposta deles parecia-me raça. Mesmo assim, não a expunham em público, mas em segredo, afirmando que a Sagrada Escritura tinha sido falsificada no Novo Testamento por certas pessoas que quiseram inserir a Lei 224 em Jesus Cristo, as duas naturezas, divina e humana, permanecem íntegras e inconfundíveis, sem se misturarem, reunidas substancialmente na unidade da pessoa divina. N do T. 225 Atualmente nada se conhece deste polemista. N do T. Santo Agostinho, Confissões. 174 dos judeus na fé cristã. E, contudo, eles não apresentavam nenhum exemplar que não fosse apócrifo.
Eu, de certo modo cativo e sufocado por imagens materiais, me sentia comprimido por aquelas substâncias, sob as quais, arquejante, de maneira nenhuma podia respirar o ar límpido e simples da vossa verdade. Underline, 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 underline 12 Fraude dos discípulos em Roma. Comecei diligentemente a me ocupar com a tarefa para que tinha vindo, isto é, com o ensino da retórica. Primeiramente, juntei em casa alguns discípulos, com os quais e por seu intermediário, principiei a ser seu conhecido. Mas eis que sou informado de que em Roma estavam em praxe alguns procedimentos que eu não tolerava na África. Na verdade, não me chegará aos ouvidos que ali em Roma se dessem aquelas invasões às aulas por adolescentes corrompidos. Mas logo me afirmaram que os alunos conspiram e passam em grande número de um professor para outro, a fim de não pagarem os mestres, faltando deste modo ao Santo Agostinho, Confissões. 175 compromissos e menosprezando a justiça por amor ao dinheiro. A estes, os odiava meu coração, ainda que não fosse com verdadeiro rancor. Antipatizava, talvez, mais com o que deles tinha sofrido do que com as suas ações ilícitas. Não há dúvida de que são infames e se maculam longe de vós, amando os efêmeros passatempos e a recompensa do lodo que suja as mãos quando se apanha, abraçando o mundo que lhes foge e desprezando-vos, a vós, que permaneceis eternamente, a vós, que chamais de novo, a vós, que ofereceis o perdão à alma humana adúltera quando esta, como pródiga, se volta para vós. Agora detesto, como malvados e disformes, esses jovens, ainda que os ame para se emendarem, por preferirem o dinheiro àquela mesma ciência que aprendem e para vos apreciarem mais a vós, Deus meu, não só vê a herdade e a abundância de uma felicidade certa, mas também paz castíssima. Mas eu, nesse tempo, não queria suportá-los na sua maldade, mais por interesse próprio do que por desejo em vós motivado, de que eles se fizessem bons. Underline, 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 underline Santo Agostinho, Confissões. 176 13 em Milão. Encontro com Santo Ambrósio, portanto, depois que dirigiram de Milão um pedido ao prefeito de Roma para que aquela cidade fosse provida de um professor de retórica, a quem se concederia a licença de viajar na diligência do Estado, eu próprio solicitei esse emprego por intermédio destes mesmos amigos embriagados pelas vaidades dos maniqueístas. Era para me separar, mas, tanto eu como eu ignorávamos. Pr. pôs-me Símaco, então prefeito, um tema para discursar e, sendo eu aprovado, me enviou 226. Chegando a Milão, fui visitar o bispo Ambrósio, seu conhecido pelas suas qualidades em toda a terra e vosso piedoso servidor, cuja eloquência zelosamente servia ao vosso povo a fina flor do vosso trigo 227, o óleo de aui, gria 228 e a sóbria embriaguez do vinho 229. Vós me leve a vez Ambrósio, sem eu o saber, para ser por ele conscientemente levado a vós. 226 em 384. N do T, 227 Salmo 80, 17 147, 3. 228 Salmo 44, 8. 229 Salmo 4, 8. Santo Agostinho, Confissões. 177 Este homem de Deus 230 me recebeu paternalmente e apreciou a minha vida bastante episcopalmente. Comecei a amá-lo, no princípio, não como mestre da verdade, pois jamais esperava encontrá-la na vossa igreja, mas como uma pessoa benigna para mim. Ardorosamente ouvia quando pregava ao povo, não com o espírito que convinha, mas como que a sondar a sua eloquência para ver se correspondia à fama ou se realmente se exagerava ou diminuía a sua reputação oratória 231. Agarrei-me atentamente às suas palavras, porém indiferente e até zombando do que ele dizia. Deleitava-me com a suavidade do discurso, bem mais erudito do que o de Fausto, porém menos humorístico e sedutor na assentação. Pelo que se refere ao assunto, não se podem comparar, pois um vagabundeava pelos enganos dos maniqueístas e o outro ensinava com a max irmã segurança a salvação. 232 Reis 1, 9 e 13 e 1 Timóteo 6, 11.
231 Agostinho ouviu discursos profundamente platônicos proferidos por Santo Ambrósio. Assim, os sermões de Isaac Vel-Anima e de Bono Mortis revelam notável influência das Enéadas. Pierre Courcelle, Recherche sur les Confessions. Paris, 1950, N. Santo Agostinho, Confissões. 178 mais, longe dos pecadores está a salvação 232, tal como eu era naquele tempo. Todavia, imperceptivelmente sem o saber, ia me aproximando dela. Underline, 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 underline 14 O catecúmeno não me esforçava por aprender o que o bispo dizia, mas só reparava no modo como ele falava. Este gosto volo pela eloquência permanecerá em mim, perdidas já todas as esperanças de que se patenteasse ao homem o caminho para vós. Contudo, junto com as palavras que me deleitavam, iam-se também infiltrando no meu espírito os ensinamentos que desprezava. Já não os podia discernir uns dos outros. Enquanto abria o coração para receber as palavras eloquentes e entravam também de mistura, pouco a pouco, as verdades que ele pregava. Logo comecei a notar que estas se podem defender. Já não julgava temerárias as afirmações da fé católica, que eu supunha nada poder retorquir contra os a 232 Salmo 118, 155. Santo Agostinho, Confissões. 179 Quis dos maniqueus. Isto consegui por ouvir muitas e mais vezes a interpretação de textos enigmáticos do Velho Testamento, que, tomados no sentido literal, me davam a morte 233. Expostos assim, segundo o sentido alegórico, muitíssimos dos textos daqueles livros, já repreendi o meu desespero, que me levava a crer na impossibilidade de resistir àqueles que se aborreciam e troçavam da lei e dos profetas. Não obstante, não me julgava obrigado a seguir logo o caminho da fé católica, só pelo fato de ela também poder contar com eruditos defensores, que refutavam as objeções dos seus adversários com eloquência e lógica. Outrosim, não me parecia condenável a opinião que eu abraçara, pois eram iguais as armas de defesa. Deste a fé católica não me parecia vencida, mas também ainda não se me afigurava vencedora. Apliquei então as forças do espírito, para ver se, de algum modo, podia, com argumentos decisivos, convencer os maniqueístas da falsidade. Se a minha inteligência pudesse conceber uma substância espiritual, imediata 233 confronte com 2 Coríntios 3, 6. A letra mata, mas o espírito, por outro lado, vivifica. Santo Agostinho, Confissões. 180 se apagariam e seriam arrancadas da minha alma todas aquelas invenções. Mas não podia. Contudo, quanto mais meditava, refletindo e comparando as teorias acerca do mundo material e de toda a natureza acessível aos sentidos do corpo, mais e mais me dava conta de que a maioria dos filósofos teve opiniões muito mais prováveis. Assim, duvidando de tudo, à maneira dos acadêmicos, como julga a opinião mais seguida, e flutuando entre todas as doutrinas, me determinei a abandonar os maniqueístas, parecendo-me que não devia, nesta crise de dúvida, permanecer naquela seita a qual já antepunha alguns filósofos. Porém recusava-me terminantemente a confiar a cura da enfermidade da minha alma a esses filósofos que desconheciam o nome salvífico de Cristo. Por isto, resolvi fazer-me catecúmeno na Igreja Católica, a qual meus pais me tinham inclinado, até vir a alguma certeza a me elucidar no caminho a seguir. Underline, 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 underline.